O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, vai conversar agora conosco aí no meio desse tiroteio com o presidente da República a respeito do preço dos combustíveis e do ICMS, que é a maior fonte de renda dos estados. O Rio Grande do Sul, é bom lembrar, ainda não superou totalmente a crise que se instalou a partir da crise econômica, que não foi só aqui do país, mas também internacional. O Rio Grande do Sul, que tem mais trabalhadores aposentados do que trabalhadores na ativa, é uma conta alta essa da aposentadoria. Como fazer reduzindo o ICMS, governador? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, do Jornal Gente. É uma alegria poder conversar com vocês. Olha, sem dúvida nenhuma, esse tema do ICMS merece atenção, o tema do combustível merece atenção que a população nos demanda, né? Encontrarmos caminhos para que se viabilize redução do preço na bomba ao consumidor. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo uma série de reformas na estrutura da máquina. Nosso estado tem a maior proporção de aposentados e pensionistas para cada servidor em atividade no Brasil, né? Só para dar um exemplo, nós temos cerca de 50 mil professores em sala de aula e temos 100 mil aposentados. É o dobro do número de aposentados em relação ao número de servidores que estão trabalhando. E isso gera um déficit previdenciário gigantesco, monumental, que superou 12 bilhões de reais no ano passado. Esse déficit previdenciário, ele tem que ser suportado com os recursos do Tesouro. Então não tem como se falar em redução abrupta de ICMS sem antes termos os efeitos das reformas que nós estamos promovendo. Por isso que eu falei na campanha de forma muito clara para a população. Nós vamos fazer as reformas na estrutura da máquina pública e vamos conduzir a uma redução de imposto, mas não de forma abrupta e sem planejamento. Por isso que a gente clama, né, os governadores estão clamando ao presidente que com responsabilidade possamos tratar esse tema numa reunião entre governadores e presidente da República. Não me parece o mais adequado, se de fato quer o presidente, ou acredito que queira, promover essa redução do custo ao consumidor, não é pela rede social ou por declarações no portão do Alvorada que vai se resolver esse tema. Tá? Equipes técnicas, identificar os caminhos, existe uma lei de responsabilidade fiscal, a qual ele também está submetida. Ele não pode fazer redução, zerar o imposto federal sem desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, acaba se tornando uma bravata que coloca em xeque a credibilidade dos políticos como um todo. Nós entendemos que é importante que se faça essa discussão com serenidade, com tranquilidade, com planejamento adequado. A nossa intenção é a mesma a do presidente da República, viabilizar redução de custos ao consumidor. Governador, bom dia, Thaís. Bom dia, Thaís. Oi, governador, Sim, bom dia. vai, Thaís. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das reformas que o senhor fez aí, que o senhor citou aí rapidamente, falando que estamos fazendo reformas. Que tipo de reformas e com que alcance de redução de custo, que é esse o objetivo? Perfeito. Nós fomos além da reforma da Previdência aqui, Thaís. Nós entendemos que impacta, e é fato isso, é matemático, impacta na Previdência do Estado, todas as vantagens e benefícios que o servidor tem ao longo da sua carreira. Então, por exemplo, anuênios, triênios, quinquênios, que são vantagens temporais, aquelas que o servidor tem de ganhos salariais automaticamente no seu salário, são os triênios, né? Boa parte dos servidores aqui a cada 3 anos tinha 5% de aumento nos seus salários, outros tinham a cada 15 anos 15% de aumento nos seus salários, aos 25 anos mais 25% nos seus salários. Então, esses aumentos automáticos impunham ao governo o chamado crescimento vegetativo da folha, que é a folha crescer independentemente, o custo da folha de pagamento independentemente do crescimento da economia. Veja que nos últimos anos a gente teve a mais profunda recessão econômica da história do nosso país, já registrada lá em 2015, 2016, então desabou a economia, o desemprego dobrou, a renda média do trabalhador caiu, mas o custo da folha de pagamento dos governos continuou aumentando. Mesmo que não se tenha dado R$1 de reajuste salarial, a folha aumenta.
porque tem esses aumentos automáticos que agora estão vedados. Não há mais aumentos automáticos por tempo, vantagens temporais no estado do Rio Grande do Sul, com a vedação que nós fizemos na nossa Constituição estadual. E também vedamos as incorporações de gratificações, que são situações em que um servidor, exercendo por 5 anos uma atividade com função gratificada, né, ou seja, ele é diretor, ele é chefe de departamento, ele acabava, ao final, se ele estivesse na aposentadoria, fosse se aposentar, incorporando essa gratificação para a sua aposentadoria, o que também aprofundava o nosso déficit previdenciário. Também agora a incorporação de gratificações está vedada, além de tantas outras alterações de modernização da nossa legislação de recursos humanos no estado do Rio Grande do Sul. Fizemos uma reforma também no plano de carreira dos professores, que aqui também tinham vantagens que se contabilizavam em cima de uma tabela. Para ter uma ideia, o Rio Grande do Sul era o único estado brasileiro que tinha um plano de carreira dos professores intocado e anterior à Constituição de 88. Era de 74 o plano de carreira dos professores, de uma outra realidade, completamente distinta. Então, todas as vantagens que ali existiam eram de acordo com uma outra realidade de formação dos professores. E agora, então, nós atualizamos isso para pagar o piso do magistério sem gerar um rombo nas contas do estado do Rio Grande do Sul. Governador, além, muito claro, bom das aposentadorias, né? É importante dizer também, a Previdência, nós botamos as idades certas, aumentamos alíquotas, estamos passando a cobrar dos servidores aposentados que recebem, até então nós tínhamos uma faixa de R$ 5.800 de isenção dos aposentados no pagamento das aposentadorias, das alíquotas de contribuição previdenciária, e agora essa faixa de isenção reduz para R$ 1.000, o que significa servidores aposentados que recebem menos de 5.800, mas também dos que ganham R$ 30.000, e vale para todos os poderes, é importante dizer isso, vale para o Judiciário, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para a Assembleia Legislativa, todos aqueles que têm altos salários e aposentados pagavam sobre o que excedia R$ 5.800, agora vão pagar sobre o que excede R$ 1.000, e vão pagar alíquotas maiores, vão pagar alíquotas que chegaram até 16,8%. Governador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria voltar rapidamente à questão do ICMS sobre os combustíveis, né? O Rio Grande do Sul, como certamente acontece em todos os estados, cobra ou impõe um ICMS sobre o combustível bem próximo ali dos 30%. Essa é a regra entre todos os estados. É algo absolutamente insuportável para as pessoas e é por essa razão que elas reclamam tanto e é também por essa razão que o presidente da República acabou, enfim, empunhando aí essa causa ou essa bandeira. O que eu gostaria de saber é o seguinte, a parte, enfim, a bravata, como é que eu diria, a discussão inadequada em praça pública, né, e não numa reunião, etc. O Rio Grande do Sul o governo gaúcho tem uma proposta concreta para diminuir esse peso das costas do cidadão, quer dizer, algum tipo de compensação que o governo federal poderia fazer, e aí com isso os governos poderiam pensar numa redução, não é? Zerar é impossível, mas alguma redução para diminuir esse peso nas costas da gente? Olha, nós temos que ter clareza o seguinte: para o governo federal, o que ele arrecada em PIS, COFINS e CID sobre os combustíveis representa 1% da arrecadação dele. Para o Estado, representa mais de 10%. Mais de 10% da arrecadação a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. E é importante dizer ainda que os municípios têm participação de 25% dessa arrecadação. De tudo que se arrecada no ICMS dos combustíveis, 25% vai para os municípios. Então não atinge apenas os estados, atinge os municípios também no Brasil. E que tem, veja o paradoxo, as suas despesas aumentadas por conta de tomadas de decisão do governo federal, que acabou de fazer um reajuste ao piso do magistério de 12,84%, celebraram o próprio presidente da República, da Educação, como o maior aumento do piso do magistério desde que ele foi criado, e não pagam essa conta. Quem paga essa conta são os estados e os municípios. E agora
defendem redução abrupta de ICMS, não faz qualquer sentido. Aumentam as nossas despesas e querem que nós reduzamos as receitas. Então, se eles querem que reduzamos essas receitas, que nos ajudem a reduzir as despesas também. Nós estamos fazendo as nossas reformas aqui no Rio Grande do Sul. O que apresentamos lá na campanha eleitoral foi muito claro. O ICMS do Rio Grande do Sul está em 30% sobre combustíveis atualmente, por força da crise que o Estado vive. Foram aumentadas essas alíquotas lá em 2015. Na verdade, a alíquota do Rio Grande do Sul, a alíquota correta, regular, ela é de 25%. Então, nós estamos fazendo essas reformas todas e nós temos essas alíquotas vigorando até o final deste ano, para garantir que no ano que vem nós possamos ter essa redução ao patamar anterior. Esse é o nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Nós acabamos de aprovar as reformas, vamos encaminhar uma reforma tributária ao nossa Assembleia Legislativa nos próximos meses, fazendo uma reorganização da distribuição da carga tributária e reduzindo carga tributária aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o nosso foco, redução da carga tributária total e especialmente sobre energia, sobre telecomunicações, combustíveis. Nós vamos fazer, mas de forma planejada, organizada e sem ferir a prestação de serviços públicos que nos são demandados pela população. No nosso estado, são cerca aí de 6 bilhões de reais arrecadados com ICMS sobre o combustível. Para um estado que está com déficit nas suas contas, que tem um déficit previdenciário de 12 bilhões de reais, que está pagando os servidores atrasados há quase 5 anos, não faz qualquer sentido nós falarmos de forma irresponsável em zerar esse imposto. Nós estamos trabalhando para que ele possa ser reduzido, mas com responsabilidade. Quero agradecer ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, com imagem também, transmissão para quem está acompanhando pelo YouTube. Até uma próxima entrevista, hein, governador? Bom trabalho. Obrigado, um grande abraço a todos. E direto para Porto Alegre também pela Rádio Bandeirantes, né, Pedro? Exatamente.